aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Umas dicas aí dos concursos da Loto Fácil, né? Concurso 1889, né? E dar sequência aqui no trabalho das dicas, análise e os complementos que tem que fazer das versões para o sistema. E também comentar algumas coisas, né? Vamos lá, vamos partir aqui. Porque a aposta aí foi boa, né? O resultado foi bom, bem satisfatório, né? Eu gosto assim quando mais de uma aposta ganha, né? Uma aposta só acho muito. É bom para quem ganha, obviamente, hoje você ganha sozinho, mas se eu ganhar, eu quero ganhar sozinho, tá? Mas eu acho legal quando você tem uma distribuição aí de prêmios, né? Eu acho 2 milhões, 3 milhões é um excelente prêmio para quem ganha sozinho, mas eu gosto também quando vem assim 6, 7, 10 pessoas ganhando, né? Ver assim as pessoas ganhando, porque como eu já falei, né, a Loto Fácil só é um nome, né? Nenhuma loteria deve ser fácil, né, no mundo, né? Porque a ideia mesmo é arrecadar, não é pagar, né? E o pagamento tem que ser o mínimo possível, porque você, embora aí a própria caixa, né, a regra geral das loterias ela tem o seu percentual de distribuição. Então, se ganhou, ganhou. Se não ganhou, a caixa vai ganhar o mesmo valor dela lá, né? O mesmo percentual dela de cada concurso. Por isso que também que eu acho muito estranho, né? Muito ruim você ter um aumento aí de 30% em cima do... Ah, mas desde 2015, né? Mas, é a mesma coisa, cara. Se considerar esses 4 anos, esses 5 anos, não dá isso, não. Mas vamos lá, né? 6 apostas aí premiadas, né? 451 mil aí, um ótimo prêmio para cada aposta vencedora aí, seja ela com bolão ou não. Vamos lá então aqui, vamos partir aqui para Loto Fácil e a gente vai vendo alguns pontos aí dentro daquilo que eu estou tentando mudar, né? E aprimorar no caso aí, mudar. Tem pessoas, até agradeço, né? Porque eu só, Paulo, o sistema faz isso, né? Embora não é o objetivo é colocar o sistema pronto para que funcione, e as pessoas coloquem, façam suas apostas e ganham, né? E ganhem. Mas também eu sempre ouço, tá, pessoal? Embora pareça assim ser um cara assim brusco, né, naquilo que o objetivo, mas não, tem visto, sim, tem comentado, tem pessoas perguntando para mim, mas o sistema faz isso, ele não faz aqui, como que eu faço isso? Eu ouço e falo, não, no momento não tem isso, né? Mas nada impede que de repente mais para frente eu consiga aí um tempinho e fazer ele funcionar dentro daquilo que é cabível dentro do meu conhecimento e daquilo que eu entendo que não é só para uma pessoa, tem que ser para todos, né? Não adianta uma pessoa falar, pô, eu quero que você faça isso, porque eu gosto disso, mas não vai ter funcionalidade para outras pessoas, também não vai valer a pena você perder o tempo fazendo isso. Mas todas as perguntas, todas as informações, as sugestões, elas são absorvidas sim por mim, estão sendo absorvidas por mim e futuramente aí vai ser analisada para melhor situação. Por exemplo, uma pessoa, né, ela comentou, falou, pô, seu sistema é bom, mas ele é um pouquinho mais lento que o Cologa, né? Realmente, ele está mais lento, então eu tenho que trabalhar para que o sistema, pelo menos, ele atinja um nível de, de, de vamos dizer assim, de rapidez, né, no processamento, né, próximo do Cologa, ou melhor do Cologa, não sei, né, mas eu tenho que ter essa concepção de que eu preciso melhorar o desenvolvimento do sistema, né, e isso está sendo analisado também, tá bom? Vamos lá então. Temos aí o concurso 1888 com a soma aí de 213, né? Pô, né? Tava 250 e pouco, 257, 258, assim, muito baixo daquilo que é o padrão, né? E ela vem nesse valor e depois vai lá para cima de novo, né? Então, eu espero que das próximas vezes aí ela comece a se manter aí, né, dentro desse padrão aí das somas. Foram 10 dezenas pares para 5 dezenas ímpares. Olha, muito fora, né? Tá muito fora, está fora, né? A gente sabe que o padrão é de 7 por 8. Bem, também nós tivemos aqui 10 dezenas repetidas, né?
Eu lembro da dica e eu comentei com vocês sobre a possibilidade até de sair 11 dezenas, né? Isso acabou saindo 10 aí, né? 10 dezenas repetidas em relação ao concurso 1887, né? Duas dezenas de Fibonacci, baixa também, né? Duas dezenas aqui, está abaixo, né? A média de 4 dezenas de Fibonacci. Números primos, 5 números primos aí dentro da média. Ímpares não primos também fora da média, né? Em torno de 2 a 4, que eu passo para vocês, né? Das 5 dezenas, normalmente sai de 2 a 4. Dificilmente deixam de sair essas 5 dezenas, mas normalmente de 2 a 4. Aí nós temos 9 dezenas de moldura, sequências, intervalos, né? A formatação de linhas, né? Formatação de colunas também. E vamos à sequência aí, nenhuma dezena aí com 14 pontos, nenhuma aposta aí repetida com 14, nenhuma com 15 pontos. Vamos partir aqui para o período, né? Vou colocar o período aqui do mês. Isso é um dos pontos, tá, pessoal? Aqui nessa questão do período, eu acho que já é o suficiente para a gente conseguir analisar as questões de tendências das dezenas, né? Então, eu entendo assim que o período ele já é o suficiente, vamos dizer assim, quem gosta de analisar com 10 dezenas, 10 últimos concursos, 20 últimos concursos, os 50 últimos, né? Então pode ser que seja interessante. Se tiver alguma outra, eu até mudei a questão de quando você coloca quantas dezenas tem, vocês vejam que ela não começa com 1, né? Se vocês pegar lá a última versão, versão 1.01, né? Essa versão ela trabalha com início. Então o que eu fiz? Eu programei o sistema para que ele na época de que desse início. Então considera naquela versão considerava que quando você filtrar as dezenas, ele trava, ele inicia aquele período e ele descarta todos os períodos anteriores, né? E dessa versão aqui, a partir da versão 1.0.2, eu coloquei ela como início normal, já considerando a saída, porque eu entendi que quando você coloca, mesmo que você coloque o filtro delas dessa forma, você tem a quantidade de dezenas, mas você já sabe que, olha, anterior a isso, por exemplo, anterior ao concurso 1885, a dezena 11 saiu mais 5 vezes, né? Ela já saiu 5 vezes anteriores a isso. E a outra informação lá do sistema da outra versão, ela mostrava para vocês a partir do início. Então ela descartava todas as ocorrências anteriores e trabalhava essa informação aqui, né? E quando você trabalhava a questão de ver o período, aí ela te dava tanto as informações no geral como naquele período. Agora eu fiz essa mudança, então deixei essa mudança para cá. Então, se entender que, olha, eu prefiro que você volte àquela situação lá por aqui, não tem problema, a gente tenta voltar aí numa versão posterior, tá bom? Mas essa versão também, é lógico, por isso que eu estou falando que a gente muda de opinião, né? Eu consigo, talvez fique mais fácil, por exemplo, olhar aqui embaixo, olhando aqui embaixo, vendo a questão, por exemplo, a dezena 11 agora é a dezena do momento, com 7 saídas seguidas. Nós tínhamos aí a dezena 1 que acabou falhando, a dezena 1 e 3, né? De 5 ou 6 dezenas, eu falei que pelo menos aí uma ou duas já falhariam, né? No caso aqui nós temos agora as dezenas 11 e 12, que elas trabalham muito bem essas dezenas, essa dupla aqui, né? A dezena 22 também aqui com 4 saídas seguidas e a dezena 14 com 5 saídas seguidas. Temos 4 dezenas fortes, então fica mais fácil para a gente analisar aqui essas dezenas. E aqui nós conseguimos analisar as dezenas como um todo, né? Então, dentro daquele período. Então, são dezenas que você tem ainda 100% no período, que são essas 4 dezenas. A dezena 1, ela estava 100% no período, falhou, né? Dezena 1 e dezena 3, falhou. A dezena 9 também, ó, tá bom? Então, a gente consegue analisar tanto na sua quantidade de saídas, quanto também na sua quantidade de período, né? Então, por período, a gente consegue começar a ver aqui graficamente a situação, tá bom? E a questão também do atraso. Nós temos aqui, por exemplo, a dezena 13 em atraso. A dezena 13, uma pessoa ela perguntou para mim, o Paulo, você tem, como foi a pergunta exata dele? Ele perguntou, eu quero saber quais são as dezenas que mais saíram por posição, né? Foi essa a pergunta. O seu sistema tem isso? Eu falei para ele, não tem. O sistema não tem essa informação
das dezenas que mais saem por período. Mas dá para você colocar no Excel e faz isso no Excel, né? Sem problema, até aí eu fiz no Excel, passei por aí. Mas aí eu comecei a observar a questão de médias, né? De uma média, nas médias nas somas, e você começa a ter uma noção que a dezena 13 ela é a maior média, né? E tanto é que a dezena 13, se não me engano, é a dezena que mais saiu, né? Mas foi sorteada, se não me engano. Então eu falei, poxa, que legal, né? A dezena que mais sai. E nesse momento a dezena 13 ela não saiu ainda, ela está a 5 concursos atrasados, né? Então, a dezena 13 é uma dezena que você começa a trabalhar, você começa a ver que a dezena 13 ela é uma dezena que tem uma tendência maior de saída. Então, nesse caso, por exemplo, eu arriscaria até, de repente, até fixando a dezena 13 aí para o próximo concurso. E dessas 4 dezenas aqui que nós temos fortes, aí ainda há a possibilidade de pelo menos uma falha, tá, pessoal? Pelo menos uma de falha. Bom, o concurso lá, né, a dica lá não foi boa, não foi nada bom, né? Eu estou tentando aprimorar isso daqui, tentando entender algumas questões, estudando. E vamos lá, vamos dar um ciclo aqui que eu estou querendo minha cabeça com isso, né? Mas estou dando um gás aqui para resolver essa questão. Temos aí as questões de ciclos, isso daqui para mim é um ponto muito bom, né? Porque te dá um norte muito forte em relação às dezenas, né? Temos aí 3 dezenas 11, 12, 14, só sai a 22, que ainda não está aqui nessa questão desse ciclo, né? Nesse caso, então, temos aí 68 ocorrências, né, nessa situação. São 2 dezenas pares para uma dezena ímpares, nenhuma de Fibonacci e uma número primo aqui, né? Tem uma dezena que é número primo. Sabemos que o número primo é a única dezena par, número primo é a dezena 2, então seria a dezena 11, a dezena número primo aqui. Nesse caso, nós temos das 3 dezenas, existe a possibilidade até de saída das 3 dezenas, tá bom? Um pouquinho menor, né? Mas pelo menos uma delas aqui, pelo ciclo, dá a entender que vai sair dessas 3 dezenas, né? Eu estou dizendo que das 4, incluindo a dezena 22, pode ser aqui uma falha, né? Vamos lá, então. Para a saída de uma dezena está 29 concursos atrasados, 2 dezenas a 9 concursos atrasados, 10 dezenas a 10 concursos atrasados. Olha, se você trabalhar pelo menor nível de atraso, né, que é o que maior tem tendência, seria de 2 a 3 delas. Quando você trabalha com o mesmo nível, aqui nós também temos a mesma situação aqui, né? De 1 a 3 delas de saída, né? E só que aqui muda, tá vendo? Tem 29 concursos atrasados, para a vinda de 2 dezenas está 129 concursos atrasados. Então, se você basear por aqui dessas dezenas, você ficaria entre 1 e 3 delas de saídas, não 2. Tá bom? Então, você tem 2 pontos para se analisar aqui. Pelo ciclo das dezenas ausentes, nós temos agora, nesse momento, 5 dezenas, tá bom? 5 dezenas, 91 vezes aconteceu isso. Não tem nenhuma dezena par, então a tendência, a possibilidade aí de uma tendência maior de vinda de dezenas ímpares, né? Então, só aqui nessa questão desse ciclo com 5 dezenas, possibilidades aí vai de 2 a 4, para 2 a 27. De 2 a 4, né, de possibilidades, pelo menos aqui de vindas, né? Então, só aqui de 2 a 4 dezenas ímpares. No caso aqui, nós temos aqui dessas 3 melhores posições, atraso de 44 para 2 dezenas, 19 de atraso para 3 dezenas e 9 concursos atrasados para 4 dezenas. Se você também trabalhar com menor quantidade de atrasos, ficaria de 3 a 4. Quando se coloca pelo mesmo nível, nós também temos a mesma condição, mesma situação. O grupo por posições, né? A questão de grupo por posições, nós temos a situação de 10 dezenas que se repetiram, 6 pares e 4 ímpares, dessa quantidade de melhores possibilidades aqui de 5 a 7 delas, né? De 5 a 7 delas de vindas, e para partes ausentes, nessa parte aqui de baixo, que temos nesse momento 5 dezenas, 4 dezenas pares para uma dezena ímpar, possibilidades, as melhores possibilidades de 2 a 4 delas de vindas dessas 5 dezenas. Em relação ao ciclo aqui, eu já dei uma revisada, né, nessa questão,
temos duas dezenas, possibilidade aqui de pelo menos uma delas acabar vindo ainda, entre as dezenas 17 e 23. Para partes ausentes, lembrando aqui que nós estamos indo para o sétimo nível, tá bom, pessoal? Sétimo nível, a média de 6,7. E para o ciclo ausente, duas dezenas também, duas dezenas pares, a possibilidade também que pelo menos uma delas acabe vindo, né? Entre essas duas dezenas, 12 e 4, acabar vindo. Há um detalhe também aqui entre as dezenas 3 e 5 aqui, né? Isso não é muito tão assim pensativo, né? Porque são só duas dezenas iniciais ímpares que estão em atraso, né? Pelo menos uma delas pode ser que venha. Voltando aqui nessa questão, pelo menos uma dessas duas dezenas também pode ser que acabe saindo. Para a ordem crescente, nós temos também as 10 dezenas, possibilidade de vinda aí melhores de 5 a 7 delas. Para as 5 dezenas ausentes, possibilidades melhores de 2 a 4 delas de vindas. Temos a dezena 8 com o ciclo presente. Estamos indo para o quarto nível, a média de 7,2. Aqui fica elas por elas mesmo, não tem como analisar por aqui. E a parte do ciclo ausente, nós temos as dezenas 22 e 4 também, né? Olha que interessante. A possibilidade também de pelo menos uma delas vir aqui também pelo ciclo presente. Então, as dezenas 22 e 4 seriam as duas dezenas com grande chance de pelo menos uma de saída. Das dezenas aqui não sorteadas, das 5 dezenas não sorteadas, nós temos 5 dezenas, também aqui 4 dezenas ímpares, né? Possibilidades aqui melhores de 2 a 4 delas dessas 5 dezenas. E para as outras 5 dezenas, possibilidades também de 2 a 4 delas de vindas, tá, ok? Em relação ao ciclo das duas dezenas 1 e 16, possibilidades de pelo menos uma delas ainda vir. E para as 5 dezenas aqui, que são as mesmas, né? Agora trabalhando com o ciclo, né? Indo para o segundo nível, a média de 3,8, possibilidades de 2 a 4 delas aqui, forçando de 2 a 3 dessas seriam as melhores ocorrências. Vou colocar aqui as questões das dicas. As dicas, pessoal, eu fiz uma mudança, né? Porque já chegou o momento de eu não precisar mais ter aquelas informações de repetidos, Fibonacci, números X, um monte de coisas lá que vocês têm aí para quem tem o sistema. Não há mais a necessidade de eu começar a mostrar isso agora, porque nós já temos essas informações lá nas dicas, né? Então, por exemplo, eu venho aqui no próprio filtro, já tenho essas informações aqui, tá bom? Então, eu não vejo mais a necessidade de colocar agora aqui nas dicas essas. Com isso, eu fiz algumas mudanças. Eu fiz algumas inclusões, né? A mudança foi feita, obviamente, que eu tirei aquelas informações. Então, deixei aqui as partes de grupos, deixei a parte de dúvidas de falhas, né? A parte de sequência de intervalos, aí daqui agora eu comecei a incluir outras coisas. Maiores sequências, ou seja, são as dezenas, quando a gente coloca lá no nível do período, nós conseguimos ver essas dezenas aqui, ó, dezena 11, 12, 14 e 22, tá bom? Então, temos aqui, ó, os 12, 14 e 22. Aqui você tem uma fórmula, né, que garante, que diz aí que pelo menos uma delas pode falhar. As dezenas de atrasos, né, também tem uma fórmula, né, pelo menos uma delas aí mostra que de repente pelo menos pode vir acabar vindo pelo menos uma delas aqui. Aí no caso eu já trouxe também o ciclo presente, tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, olha, eu trouxe, mas eu trouxe essa informação aqui, ó, pessoal, não ela pelo nível, tá bom? Se vocês entenderem que o nível é melhor trabalhar, vocês podem pegar as informações e mudar lá, caso seja diferente, tá bom? Então, ciclo presente, ciclo ausentes, e as dezenas presentes, ausentes por ordem de sorteio, dezenas ausentes presentes por ordem de concurso, as dezenas presentes e ausentes das dezenas não sorteadas. Então, nós temos também mais os 3 grupos, que são essas informações aqui, olha, dessas informações, dessa informação aqui, de todas elas. Eu trouxe para cá as dúvidas de vindas e dúvidas de saída, nós temos já aqui com as dezenas e as suas sequências. Aqui eu só separei, tá bom? Fica até mais fácil para a gente começar também a trabalhar aí. Lembrando, 12 dezenas, dessas 12 dezenas, evitem de trabalhar, colocar essas 12 dezenas. O concurso anterior, se não me engano, deu 8 dezenas, tá bom? Das 12, 8. Pegar as 12 dezenas para você acertar 8 e vocês têm mais 3 dezenas, o máximo que vocês conseguiriam fazer é 12, 11 pontos, né? Ok? Tem 12 dezenas, você acrescenta mais 3, eu acertou 8, vocês teriam que acertar as 3 outras dezenas para fazer os 11 pontos. Muito difícil, né, pessoal? Então, aí, no caso, teria que fazer com 16 dezenas para fazer 12 pontos, e complicado demais, né? Então, sempre aquele famoso
conselho. Ok? No caso aqui, eu vou também processar aqui as dezenas, vou colocar todas elas aqui agora, só acrescentar. Lembrando que filtros, vocês colocam os seus filtros, vocês trabalham o filtro de vocês. A única questão aqui é que eu só deixo um né, um preparativo aí para vocês, se vocês escolherem, vocês não tem que ficar lá digitando tudo mais, né, gravando, já está aqui automático para vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos ver aqui a questão de linhas. Deixa eu pegar aqui as informações que eu não peguei, né? Não tivemos nenhuma linha cheia, nenhuma linha vazia, não tivemos nenhuma coluna vazia, a segunda coluna foi cheia. Concurso 1887, primeira coluna cheia, concurso 1888, segunda coluna cheia. Possibilidade dessas duas colunas próximas virem cheias são pequenas. Então, já descartamos aqui. Vamos colocar aqui, então, questão de soma, pares, né? Nós tínhamos aí o Fibonacci errado, então a tendência é que ela volte, né? Tínhamos aí as dezenas, números primos, né? Qual foi o número primo, qual foi que saiu com duas dezenas aqui? Deixa eu só pegar aqui, Fibonacci com duas dezenas. O Fibonacci ele vai de 3 a 6, então a tendência é que também volte ao normal, né? Podemos colocar aqui as questões que eu puxei lá de informações, vamos colocar aqui, mas conforme eu já falei para vocês, eu estou tentando aprimorar isso daqui, tá, pessoal? Trabalhando bastante nessa questão aqui. Bom, vamos colocar aqui redutores, tudo mais. O início, né? O início a gente já sabe que tem a tendência aí de vindas das dezenas de 1 a 3, né? Pelo menos de início. 10 dezenas aqui. Deixa eu só marcar aqui. Vou marcar aleatoriamente, já que eu já marquei lá os filtros, né? Deixa eu colocar aqui 15 dezenas. Pronto, 15 dezenas. E vamos dar início aqui ao procedimento, né? Bom, vocês vejam que ela está bem devagar ainda, então eu estou tentando melhorar essa questão das dezenas aqui, tá bom? Dezenas 24 e 25 no final, pode ser que tenha até a dezena 23 aí no final, dezena 21, 22 eu não acredito, né? Então final aí com dezenas 23, 24 ou 25, início com as dezenas 1, 2 ou 3 delas, né? Tem as tendências aí, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, como eu já fiz, eu estou ajustando, né, voltando, né, aquele padrão de relatórios, tudo mais, então tem bastante coisa que eu preciso ver, né? Então, agora nesse momento já conseguimos ver aqui a parte de relatórios, né? Então nós temos aí as informações das somas, quanto que tem aqui de soma, então está dentro, mais ou menos dentro do parâmetro, do padrão. Nós temos dezenas repetidas aqui de 8, 9 a 10 dezenas, né? Nós já conseguimos colocar aqui para fazer conferência de resultados, então nós temos os concursos aqui com 11 pontos, 11 pontos, 12 pontos, 13, 14, então temos mudando algumas coisas aqui. Que mais nós temos aqui que eu consegui colocar? A parte de simulador, a parte de simulador já está liberada aqui nessa que vai ser a nova versão, né? Para a gente poder simular resultados, né? Dentro daquilo que a gente pode trabalhar, tá bom? Então, vamos aqui, avaliação, né? A avaliação também tem aqui. Então, tem algumas coisas aqui que eu ainda estou trabalhando para poder ajustar para vocês. Eu quero colocar mais informações aqui que ajude também aí algumas limitações, né, de trabalho. Mas a questão também é aquilo que eu falei para você. Quanto mais a gente começa a colocar coisa, a tendência é que o sistema comece a ficar mais lento. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa lentidão no processamento aqui, tá bom? Vou deixar para vocês as apostas, essas 10 apostas aqui também, como padrão lá disponível, para quem quiser mudar alguma coisa, né? Fiquem à vontade, sempre tomando cuidado da questão de dezenas repetidas e tudo mais.
O que mais aqui que tem para falar? Acho que só isso, né, por enquanto, né? Tá bom? Então, assim que tiver pronto... o que eu ia falar é o seguinte. Algumas pessoas estão me perguntando se eu coloquei a lotomania. A minha ideia não era trabalhar com a lotomania. A minha ideia era trabalhar... na verdade, sim, eu tenho esse processamento aqui. E dentro desse processamento, quando eu terminei essa parte da Loto Fácil, concluí, eu estou trabalhando a questão do desdobramento, né? Eu quero colocar o desdobramento aqui de forma do sistema mesmo, né? Então a minha ideia, o meu projeto é, concluindo essa informação aqui, essa parte da Loto Fácil, partir para a parte de desdobramento e depois partir para a parte da dia de sorte, né? Mas eu vou pensar, no caso, de repente ir para a lotomania, porque as pessoas estão pedindo lotomania. Aí também eu tenho outro ponto que eu quero trabalhar paralelo, que são as impressões, né? Quero trabalhar com as impressões dos jogos, dos volantes, né? E isso eu quero trabalhar paralelo com outro projeto aí, talvez do desdobramento, né? Ou concluir o desdobramento primeiro e depois partir aí para a lotomania e impressão do volante, ou dia de sorte mais impressão do volante, tá bom? Então vou estudar isso da questão aí para ver qual é a melhor forma. Se entenderem para mim que a lotomania é melhor que a dia de sorte, eu passo aí para a lotomania, tá bom? Então, já passou da hora, né? Porque eu peço desculpas, que já era para eu ter concluído a parte do desdobramento, era para eu ter concluído e já iniciado outro projeto aí, tá bom para vocês, mas como acabou aí acontecendo essa questão de ter que mudar essas informações, então eu tenho que me programar novamente aí para o próximo passo. Mega Sena, não tenho a intenção de seguir a Mega Sena, vou fazer a Mega Sena por causa da Mega Sena da virada. Não, pessoal, não tenho essa intenção aí de trabalhar com a Mega Sena, ou dia de sorte ou lotomania, tá bom? Então é isso, um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte nos seus jogos.